É óbvio que a gente também se sente representado pelo samba, pelo futebol e pela caipirinha, porque no final somos brasileiros. Mas a gente quis mostrar, principalmente para a galera de fora, que o Brasil é riquíssimo. E que aqui, se você for para o sul, para o centro-oeste, para o norte, para o nordeste, você vai encontrar, cara, pessoas até a língua parece outra, né? Sim, sim. É? E não tô falando só de sotaque, né? Quem vem de fora Cê, não entende. você vai conversar com um goiano, por exemplo, ele tem palavras próprias. O mineiro, mesma coisa. O cara de Curitiba, salsicha é vina. Entendeu? Então isso. A gente quis trazer isso, sabe? Essa diversidade que existe no Brasil e que eu acho muito legal. E antes de começar esse podcast, eu queria te dar um recado. De a cada 10 empresas, 8 contratam prestadores de serviço para a sua operação. Isso mesmo, provavelmente a sua empresa também adere a esse tipo de modalidade. E é por isso que a gente criou o Contrata PJ, um sistema de gestão de prestadores de serviço para mitigar riscos trabalhistas e aumentar a eficiência do seu time, seja ele RH, jurídico ou financeiro. Saiba que você pode ter um sistema muito robusto por apenas R$ 29,90. Isso mesmo. A partir de R$ 29,90 você já tem acesso a esse sistema que pode mudar o jogo do seu negócio. Não deixe de verificar aqui no descritivo no nosso site ou através desse QR Code. Dito isso, vamos ao podcast. Meus queridos amigos do Papo de Seu, hoje é um podcast que eu estou feliz de fazer porque é sobre relógios. Então a gente vai falar com meu parceiro Rafael Guimarães, co-founder da Statera. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, e você, Daniel? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Rafael, tô feliz que a gente conseguiu se encontrar. Tava querendo essa pauta há muito tempo, porque é quase um padrão os CEOs gostarem de relógio, né? E todo cara que senta aqui curte. Eu falei, cara, isso tem muito a ver com o que a galera escuta e gosta. Só que a gente não tem tantas marcas proeminentes no Brasil, até eu conhecer sua digníssima marca, que está fazendo maior sucesso. A gente está falando aqui que o Marcos, que é um cara que eu respeito pra caramba, Marcos Lima, um abraço, só fala de vocês, velho. Né? E o cara pode usar qualquer coisa no pulso e usa um Statera. O que você acha disso, cara? O que você tá... Primeiro, vamos começar explicando a Statera, mas o que você tá achando, antes mesmo de falar da Statera, do impacto que isso está causando? Cara, eu acho que o Statera ST2, que é o relógio que de fato se conectou assim, com o público fiel de relojoaria, o ST1 é um relógio emblemático, óbvio, foi onde tudo começou, mas ele era mais um MVP do que um produto sólido, pensado e com uma estratégia definida por trás dele, tá? E o ST2, ele é um relógio com um nível de profundidade muito grande. Porque... E isso foi, de fato, uma estratégia, tá? Isso foi pensado. Porque como que uma marca com 3 anos de vida, como a gente é nesse momento, pode conquistar o coração e um espaço nas famosas caixinhas de transporte dos colecionadores... Sim. Sem ter algo de fato especial. Então, esse ponto de conexão foi o esmalte, Sim. que é uma técnica que a gente usa para fazer um mostrador e que tem em joalheria 1000 anos de história e que na relojoaria está presente desde os primeiros relógios e que eu posso te garantir que não é nada fácil fazer. Então, foram horas e horas e horas e horas de ateliê e bunda na cadeira mesmo para conseguir desenvolver. Então a gente sabia que se a gente conseguisse fazer um relógio esteticamente bonito, mecanicamente funcional, e se a gente conseguisse entregar um mostrador em Enamel Grand Faux, que é o nome técnico dessa técnica, com uma qualidade como a gente conseguiu, a gente ia conquistar o coração de pessoas como o Marcos, que é o cara que pode usar qualquer coisa, uma vasta coleção, né? Tem uma vasta coleção. E cada vez que eu vejo ele tá com Statera no pulso e fala de Statera. Tá com Statera. E o Marcos é uma figura emblemática dentro do nosso ciclo de amigos, porque ele não é só um exímio colecionador, mas é um profundo conhecedor. Exato. Assim, ele dá aula do que ele
dentro do ambiente de relojoaria. Não só de história, mas de técnica. De tudo, assim. Um estudioso mesmo. Ele é um estudioso. Eu lembro que a gente estava conversando sobre questão de mecanismo, não sei o quê, Cartier, não sei o quê. Ele, não, porque Breguet faz isso. Ele não só tem o conhecimento histórico, mas o conhecimento técnico daquilo. Eu fico realmente impressionado com o nível de conhecimento dele. E, putz, se ele tá botando o braço, cara, porque ele foi a fundo na tua marca. Vamos do início. Como é que surgiu a ideia da Statera? Cara, a Statera foi uma brincadeira, né? A gente começou assim, de uma forma totalmente despretensiosa. O Tony, que é meu sócio, nós somos amigos de uma vida inteira, então a gente passou a vida inteira, todas as fases da vida juntos, enfim, uma amizade de mais de 35 anos. Ele veterinário, eu uma empresa de tecnologia para o mercado imobiliário. E num determinado momento, cara, ali no começo da pandemia, a gente começou meio que, sabe, acho que todo mundo fez um pouco isso, né? Reflexão ali sobre a vida, sobre o que tá fazendo, se é isso mesmo, se não é. E em pesquisas, aquele começo da pandemia, a gente acabou passando mais tempo com as pessoas próximas, né? Então, pequenos grupos ali se reunindo, tentando manter o distanciamento. E óbvio que a gente sempre estava junto. E a gente começou a pesquisar, aprofundar. Eu mandava link para ele, ele mandava para mim. E nesse momento a gente descobriu o Relojoaria Independente, que é um movimento que fora do Brasil ele literalmente está em ebulição, tá? E é um movimento que ele surgiu proporcionando para os colecionadores maduros, aquele cara que já teve tudo, todas as referências, os raros, os não raros, da marca XYZ, de repente o cara podia ter uma coisa, sei lá, super específica como um relógio brasileiro. Sim. Entendeu? E quem ajudou a gente a nos conectar com esse mundo da relojaria independente foi um francês, Armand Billard. E esse cara, conhecemos ele através do Instagram, começamos a conversar, e ele começou a botar pilha. Cara, por que vocês não fazem alguma coisa aí? Tal. Mas como, irmão? Cara, você pode ir por esse caminho, fazer as coisas na China, você pode ir por esse caminho, fazer as coisas aqui na Europa, um pouco mais caro. No futuro, vocês podem ir por um caminho ainda mais legal, fazer as coisas no Brasil. E a partir daí a gente começou a pensar sobre, cara, será que... Cara, acho que isso é uma ideia legal, eu acho que a gente pode realmente fazer isso. Ao contrário do que as pessoas pensam, não éramos nerds de relojoaria, não éramos pessoas com coleção de relógio. Óbvio que eu tenho 42, o Tony tem 40. Então eu acho que é uma faixa etária que se conectou ainda com o relógio desde a época dos avós, dos pais, Sim. né? E óbvio que relógio sempre foi algo que esteve nas nossas conversas, mas não era algo que estava sempre presente ali nas nossas vidas, né? Mas depois dessa conversa inicial com o Armand, a gente começou a alimentar isso dentro da gente e com a ajuda dele a gente conseguiu colocar em pé o primeiro relógio, que foi o ST1. Como é que vocês pensaram no destaque desse relógio? Você me citou um pouco do Granfolio. Já tinha no ST1 Granfolio? Na verdade, não. Na verdade, o primeiro Statera, ele não foi lançado, que é um diver de titânio. Que isso? Tem foto dele? Depois eu te mando. Eu te mando uma foto. E é um diver de titânio, um relógio belíssimo, mas que estrategicamente a gente entendeu que não seria o melhor caminho para seguir. Para começar. E eu acho que o diver também. O diver é a preferência nacional, mas ao mesmo tempo a concorrência é muito maior, né? Então você pega a Seiko, por exemplo, que entrega bons relógios, ótimos relógios, num valor um pouco mais baixo. Depois você já entra ali num Aqua Racer, por exemplo, que já é uma coisa assim, um valor um pouco mais alto, também um excelente relógio. Aí você vai subindo até chegar num Sub, por exemplo, que é um... Então, já em todas as faixas de price point para relógios diver, já tinha uma marca super bem posicionada. Não que do que a gente faz não tem, mas a gente entendeu que seria um terreno mais fértil para a gente poder criar. E também era algo mais conectado com o que a gente gostava assim, mais de relojoaria,
que é uma relojoaria mais clássica e com uma abordagem artística, né? Te contar um segredo, talvez eu seja julgado aqui. Eu não Aham. sou o cara dos divers, cara. Aí, ó. É óbvio, gosto também, né? Sim, Mas não é minha preferência. É. Minha preferência é mais dress, é mais um relógio casual, um esporte. Você sabe que uma coisa que eu sempre falo, e não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas eu acho que um relógio como o ST2, o relógio como você está vestindo, ele é muito mais versátil do que um diver, por exemplo. Eu acho. Você pode usar de havaianas e bermuda, Ah, e você pode usar com um traje completo, sim. entendeu? É. Já um diver, pulseira de metal, uma coisa maior, não sei, vejo algumas limitações ali para um dress code mais formal, assim, principalmente. E levando em consideração, pelo menos na minha vida, na minha condição de vida, que hoje eu basicamente só trabalho. Então, assim. Tamo junto nessa. Né, ele só. O diver não encaixa tanto. Eu não sou o cara de praia, então também não é um relógio que eu uso pro dia a dia. Mas a maioria dos meus relógios não são divers, pelo contrário. Né? Não tenho Submariner, tenho Datejust, Oyster, mas não comprei o Submariner. Minha primeira escolha nunca é o diver, mas é uma coisa pessoal. E aí você fez o ST1. O ST1 não tinha... Não tinha. O ST1 foi uma oportunidade. Tá. A gente buscava, quando a gente desistiu da ideia do diver de titânio, e a gente buscava, e aí, o que a gente vai fazer então? Numa conversa com o Armand, ele me apresentou um fornecedor francês, e esse cara já tinha, por habilidade natural, a construção de relógios com uma pegada mais clássica. Legal. E, obviamente, a gente buscou inspirações, né? A gente tinha lá uma pasta no computador com tudo que a gente gostava, tal. E, a partir daí, a gente começou a desenhar. Começamos a rabiscar, e vai, mexe aqui, mexe ali. O pequeno segundo às 6 horas era algo que a gente gostava muito naquela época. Mas, falando de mecanismo, quando você vai para um corda manual com um pequeno segundo, num price point de entrada, você fica meio limitado. Porque ou você usa um Pessoa 7001, que é um mecanismo desse tamanho, bem pequeno, tá? Ou você usa um 64982, que é um Unitas, que é só um mecanismo de 36,6 milímetros. Naquela época, a gente acabou por optar por ir para o 64982, uma máquina maior, e por consequência... 36,6. Por consequência, o ST1 é um relógio de 41 milímetros, entendeu? Entendi. Então, ele não é um dress, né, como deveria ser, fininho, tal, mas ele é um relógio clássico, né? Pequeno segundo às 6 horas, mostrador preto. O próprio nome, o ST1 Cálculos, que foi o nome do primeiro relógio, Cálculos em latim é carvão. Então, por conta do preto. E a gente entendeu que seria legal, porque um caseback aberto, com 36 milímetros de mecanismo e 41 de caixa, ele preenchia quase todo o fundo do relógio. Então, ficou bem bonito, relógio bem especial. E a gente começou a vender, cara. Chegou o relógio, a gente mandou essas nossas inspirações do design, basicamente rabiscado, depois passamos isso para o computador, mandamos para o cara, volta para cá, ajusta aqui, ajusta lá, e ele começou a prototipar. Quando ele prototipou, já assim, quase que uma versão final, ele mandou para a gente 2 peças, a gente montou, contratei um fotógrafo, fizemos fotos, abrimos o Instagram e a Statera começou assim. Puta, agora precisamos de um nome. Aí vai, brainstorm, senta e fica. Statera tem algum significado? Equilíbrio em latim. Então eu acho que equilíbrio é tudo, né? Inclusive para relojoaria. Demais, né? Então você pega o balanço, por exemplo, que é uma das peças ali mais importantes. Balance, né? Equilíbrio. Sim. Então, quando a gente entendeu que tinha um significado legal e foneticamente também soava legal, né? Statera, que no começo a gente chamava até de Statera.
E aí a gente foi até um professor de latim para entender como que seria essa pronúncia correta. E a gente entendeu que statera, que soa bem melhor, Tem né? uma Soa fonética bem mais melhor. interessante. Então, cara, e a partir daí a gente começou a vender relógio. Foi óbvio, quando você começa um negócio, você vai bater primeiro em quem está em volta, né? Então, amigos, parentes, e aí, galera, vamos comprar relógio e tal. E nisso a gente produziu boas fotos para uma primeira tentativa. Fotografar relógio não é fácil, é Imagina. algo bem difícil. Eu tento em casa e não consigo. Mas eu acho que para aquele momento a gente conseguiu fazer boas fotos. E o Instagram E aí foi. foi. Aí eu comecei, óbvio, né? Fiquei seguindo um monte de gente, a galera me seguia de volta, porque eu fiz uma bio lá, Independent Watchmaking Company from Brazil. E aí a galera olhava assim, caramba, relógio, Brasil? Pum, seguia de volta. Aí eu comecei a gostar da brincadeira. Até que o Instagram me bloqueou, né? De tanta gente que eu seguia pra ganhar seguidores, o Instagram me bloqueou. E aí a gente foi criando estratégias pra conseguir crescer. O teu momento atual tem coisas muito interessantes que eu queria abordar com você enquanto marca, enquanto negócio. A primeira delas é você trazer um posicionamento diferente do que normalmente o pessoal faz quando vai lançar em um país onde não existe uma supremacia de conhecimento de determinado produto. Perfeito. O que o pessoal faz? Normalmente, ou ele tropicaliza demais e aí fala, deixa eu pegar itens muito regionais para compor o relógio para parecer que é um negócio muito local. Ou a galera vai ao extremo, põe tudo lá de fora e tenta fazer uma roupagem como se fosse algo de fora. Ambos funcionam. O segundo funciona mais do que o primeiro, sendo dado bem verdade. Mas normalmente eles vão. Acho que você ficou num meio de campo interessante. Eu queria abordar isso. Só para ilustrar para o pessoal que está escutando a gente, como é que surgiu a Häagen-Dazs? A Häagen-Dazs surgiu nos Estados Unidos, não sei se você sabe. Uhum. Só que ela botou o nome Häagen-Dazs para parecer europeia. Sim. E aí, em Nova York, que é um lugar que tem muitos sorvetes, né? Ela falou, cara, com esse nome a galera vai achar que eu sou de fora. E bombou, e na verdade, não é. Não é. Que foi uma baita estratégia, né? Depois ela foi adicionando. Mas eu vejo no teu caminho que você sempre traz a palavra Brasil para poder remeter de onde vem mesmo. Só que você adotou um posicionamento bem suíço. Né? Assim, tanto é que quero perguntar sobre a loja lá na Suíça, mas você tem adicionado esse quê de Suíça nos relógios. Como é que tá essa construção de marca e posicionamento? Cara, primeiro, eu acho... se eu falei alguma besteira, Não, a me percepção foi correta. Só que eu acho que tem um ponto no meio do caminho que, na minha opinião, foi onde a gente conseguiu colocar um pouco de quem a gente é, de onde a gente veio e o que representa para nós a história do lugar onde a gente mora e vive, enfim. Eu acho que a gente, como brasileiro, a gente carrega muito o estereótipo do que o gringo pensa da gente, que é lá futebol, samba, caipirinha, etc e tal. Só que isso, na verdade, é muito mais o Rio de Janeiro, né, do que o Brasil como um todo. É que o Rio é Rio, né? O Rio é Rio. Mas, por exemplo, o Brasil é gigante. Então, o baiano tem a cultura dele, o gaúcho tem a cultura dele, o paranaense tem a cultura dele. Sim. Então, a gente quis colocar elementos regionais no relógio, mas a gente quis trazer isso da cultura do Paraná, que é o lugar de onde a gente vem, que é frio, que a gente come pinhão, e o pinheiro do Paraná, que é a araucária, é um símbolo, né? Então, o azul, que é a nossa cor de marca, vem da gralha azul, que é a ave que legal. é uma ave responsável pela perpetuação das araucárias, né? O nosso símbolo é um pinhão. A gente dividiu ele no meio e colocou as 12 horas, representando os dois pilares básicos da empresa, que somos eu e o Tony. Mas ele é um pinhão, entendeu? Isso é uma coisa muito viva na nossa cultura. E a gente entendeu que seria legal. É óbvio que a gente também se sente representado pelo samba, pelo futebol e pela caipirinha, porque no final somos brasileiros. Mas a gente quis mostrar, principalmente para a galera de fora, que o Brasil é riquíssimo. E que aqui, se você for para o sul, para o centro-oeste, para o norte, para o nordeste, você vai encontrar, cara, pessoas
até a língua parece outra, né? Sim, né? sim. E não tô falando só de sotaque, né? Quem vem de fora Cê, não entende. você vai conversar com um goiano, por exemplo, ele tem palavras próprias. O mineiro, mesma coisa. O cara de Curitiba, salsicha é vina. Entendeu? Então isso. A gente quis trazer isso, sabe? Essa diversidade que existe no Brasil e que eu acho muito legal. E uma das coisas que foi o pilar básico, que conecta com o que você falou, que a gente tem essa abordagem suíça do negócio mesmo, estando no Brasil, foi a nossa política de construção do relógio. Então hoje o que a gente faz? A gente vai para a Suíça, a gente se mete lá nas montanhas, nos lugares mais inóspitos, acha lá um artesão capaz de desenvolver uma técnica, a gente aprende com ele e a gente vem fazer aqui. Então, fomos assim que a gente terminou de desenvolver a técnica do esmalte, a gente começou sozinho aqui com tentativa e erro e tal, quando a gente achou que tinha as perguntas já corretas a fazer para dar o último passo, a gente foi buscar um cara como esse. A gente foi para a Suíça para fazer um curso de polimento de caixa na maior escola de relojoaria do mundo, que é a Full Step Foundation. Então esse é um pilar da Statera. A gente vai para lá, aprende e faz aqui. Ah, mas vocês não podiam simplesmente comprar de alguém que faz lá e colocar no relógio aqui? Aí tem 2 pontos. Imposto altíssimo, né? E eu deixo de contar uma puta de uma história de que, de fato, a gente está fazendo as coisas aqui no Brasil como eles fazem na Suíça e como faziam há 200 anos atrás, que é um pouco dessa abordagem de relojoaria que a gente tenta implementar. Mas você tem muito essa raiz da relojoaria suíça, você gosta disso, né? Você acha... Claro. Assim, é uma referência, né? Só que a gente é muito mais conectado com essa relojoaria como se fazia para trás, sabe? Fazendo as coisas à mão, topografia manual, o esmalte. Então, a gente foi buscar isso lá para aplicar nas nossas peças. A gente entendeu que assim a gente conseguiria entregar profundidade. Como a gente já está... Eu vou até usar uma frase do Marcos Lima. Como a gente já viveu mais do que a gente vai viver, se a gente for levar em consideração a expectativa de vida média do brasileiro, eu e o Tony, a gente chegou à conclusão, cara, vamos fazer isso de verdade? Vamos mergulhar lá no fundo? Vamos entregar uma relojoaria profunda? Mesmo que a gente ficou 2 anos sem vender relógio, porque estava desenvolvendo ST2. Teve um gap de quase 2 anos entre o ST1 e o ST2. É grande, né? É grande. O negócio podia ter morrido. Podia. Entendeu? Mas a gente sabia que quando viesse, seria uma pancada forte, porque o relógio foi muito bem pensado. Eu também... A gente tem várias outras marcas surgindo no Brasil que pra gente é muito bom. Muito Acredito bom. que você também concorde. Mas o cuidado com o lançamento é muito importante, na minha humilde opinião, até para a marca ganhar posicionamento de uma classe que realmente gosta de relógio. Eu acho que apesar dos 2 anos terem sido doídos, eu imagino que sim, mas isso faz com que você construa um produto com maior cuidado, né? Total. A gente está falando muito de esmalte. Explica para o pessoal o que é o esmalte no mostrador, só para contextualizar o esmalte, pessoal. fazendo para explicar de uma forma simples, esmalte é sílica, ou seja, é a base do vidro. Tá? O esmalte é a cobertura dos ovos Fabergé, os famosos ovos Fabergé, aquela parte colorida, aquilo ali é esmalte. Então o que a gente faz? A gente funde o esmalte, né? Então a matéria-prima é um caco de vidro, literalmente. A gente faz uma moagem desse caco de vidro com uma almofariz, que é um pilãozinho assim com uma cumbuca, e a gente aplica com água destilada e pincel, usando microscópio, porque a gente tem que preencher cada milímetro quadrado de uma base de prata que a gente usa para esmaltar. E isso vai ao forno a 800 graus. Quando vai ao forno, ele derrete e volta a ser vidro. Aquele pó que a gente transformou, ele volta a ser vidro e ele se funde à superfície de prata. Aí a gente repete isso, às vezes até mais de 20 vezes, dependendo da cor, do mostrador, do resultado que a gente quer atingir. E de cada 10 vezes que a gente começa a fazer esse trabalho, a gente só chega no final em 6. 4 a gente tem que meter a marreta e derrete, separa a prata, separa esmalte e começa de novo.
Então é difícil fazer mostrador. É difícil. Hoje, nas Américas, para você ter uma ideia, são acho que 3 ou 4 pessoas que dominam essa técnica. Então, um cara nos Estados Unidos, um cara no Canadá e a gente aqui no Brasil. E da onde veio essa técnica? Como é que você aprendeu isso? Foi com esse... Na verdade, não. Na verdade, como eu te falei, o esmalte ele é uma técnica milenar e usado em joalheria há milhares de anos. Tá? O rei Alfredo, que foi o cara que unificou a Grã-Bretanha, ele era um esmaltador de mão cheia. Tem até uma história clássica que ele enterrou um tesouro lá em 800. Em 1600 e alguma coisa, eles desenterraram esse tesouro num parque em Londres e o tesouro estava intacto. Porque o esmalte ele não sofre ações do tempo. Não existe pátina em esmalte. O mostrador de esmalte, o que pode acontecer com ele, se você der uma pancada no relógio, ele pode quebrar. Mas ele não vai nunca perder o brilho e a cor que ele tinha no primeiro dia que ele foi feito. Isso é bem legal. E a gente se apaixonou por essa técnica, porque é uma coisa assim que... Bom, você viu os relógios aqui, ele salta aos olhos, né? Principalmente você pega os translúcidos, que eles têm uma beleza assim mais fácil de admirar, você olha e fala, caramba, olha isso, você vê a profundidade, você vê a textura lá embaixo, e os opacos com uma profundidade de cor assim impressionante. E como a gente já estava meio mergulhado nisso e apaixonado por essa abordagem artística de relojoaria, que envolve guilloché, esmalte, macheteria, engraving e outras técnicas, a gente, cara, vamos ver se a gente consegue fazer isso? Porque, tecnicamente, para fazer esmalte, eu preciso do esmalte, que é uma matéria-prima difícil de conseguir, porém barata. São as mesmas empresas que fabricam isso há 300 anos, há 200 anos. Só que você vai comprar, sei lá, esmalte para fazer um relógio, eu vou gastar $6, entendeu? Então, é barato. Precisava de um forno, que na época foi o primeiro forno que a gente comprou, a gente pagou lá, sei lá, R$3.000. O mercado de odontologia ele anda assim com a gente, ajuda a gente muito, porque muitos dos equipamentos que a gente usa vêm do mercado de odontologia. E a gente precisava da mão, né? Aprender a fazer. E o que a gente fez? A gente começou a comprar todos os livros disponíveis, só que a literatura, ela sempre fala de joia. Então a gente usou a literatura para aprender a lidar com a matéria-prima, para aprender a aplicar, a usar o forno. E aí quando a gente tinha esse domínio da matéria-prima, aí a gente foi bater na porta dos grandes mestres para a gente poder aprender a fazer mostrador de relógio. Entendeu? E o Papo de CEO agora tem como patrocinador oficial a Transfero, uma empresa de infraestrutura em blockchain e criptoativos. Um dos principais produtos da Transfero é a solução de pagamentos que conecta toda a infraestrutura bancária, blockchain e criptoativos em um único sistema, te dando mais segurança e diminuindo seus custos. Se você quiser conhecer mais sobre a Transfero, não deixe de acessar www.transfero.com.br. Então, vamos mostrar para a galera também, ó. Vocês não vão conseguir ver bem aqui, mas eu vou fazer uns takes e vou mostrar para vocês aqui. Vou fazer do meu celular, posso? Por favor. E aí depois a gente usa também... Coloca o terceiro elemento aí do lado. Ah, boa. Olha só, galera. Que coisa linda. E todos são Granflor, né? Todos são Granflor. Aí o preto e o marfim são opacos e o azul é translúcido. O azul é translúcido e o preto repete pra mim. E o marfim. O marfim também. Boa. Que interessante. Tem diferença também. O marfim e ponteiro roxo. Isso. O ponteiro roxo aqui e aqui é normal. Por que esse ponteirinho roxo? Para dar um charme? E assim, voltando nessa questão das técnicas, né, que a gente de fato aprende e faz aqui, essa é uma das técnicas que se usa para coloração de ponteiro. Você pode pintar, vou brincar uma camada, aqui. Fica à vontade, colocar uma camada, mas a técnica principal é fazer isso pelo calor. Então a gente vem com uma chama, tá? Depois te mando umas fotos também para você ilustrar. A gente vem com uma chama e o ponteiro, como ele é de aço, ele vai mudando de cor. Então ele fica amarelo, depois ele fica marrom, roxo e azul. Quando a gente lançou o relógio Marfim,
Normalmente tem uma combinação clássica de relojoaria, que é o mostrador branco em gramfô com ponteiro azul. E a gente começou a brincar com isso, sabe? Cara, vamos colocar uma cor nesse ponteiro do relógio Marfim. E aí a gente colocamos azul. Aí, pô, vamos colocar um roxo. Aí hoje, o cliente que compra um relógio Marfim, ele pode escolher a cor do ponteiro. Então, acho que foi uma forma que a gente pensou de trazer o cliente um pouco pro processo criativo, sabe? Então, se uma pessoa escolher esse marfim aqui, ele escolhe a cor do ponteiro Isso, também. entre dourado, roxo e azul. Que são legal. as cores que a gente consegue fazer pelo que a gente chama de color heating, né? Então, Você vai usa esquentando. chama. É o mesmo processo você pegar uma faca de aço na tua casa e coloca ela no fogo, ela fica azulada, não fica? A gente faz isso de uma forma controlada, que na verdade antigamente era usado como tratamento para oxidação. Então, se você deixar um ponteiro de aço no relógio, com o tempo ele oxida. Sim. Então, os antigos e até hoje fazem esse processo de color heating como um tratamento térmico para que o ponteiro não oxide. Legal. E a cor é tipo um efeito colateral disso, entendeu? Entendi. Outra pergunta. Cara, a caixa é muito bem acabada. Me conta um pouco dessa caixa aqui, vocês também... Cara, a caixa foi assim é a outra grande feature do relógio, né? Eu ligo muito pra caixa. Essa caixa ela foi pensada pela Angelique Chapuis, que é uma Angelique, conheço. que é uma abilage metade suíça, metade brasileira. E assim, quando a gente estava trabalhando na caixa, a gente tinha duas opções. Vamos mandar isso para um fornecedor e fazer isso na Europa ou na China, enfim. Vamos buscar alguém que faça ou vamos fazer essa caixa no Brasil. E logo de cara, para nós, ficou bem claro que seria um grande diferencial se a gente fizesse a caixa no Brasil. E aí foi, assim, uma via crucis, né? Porque hoje existem várias estruturas de usinagem no Brasil, mas na maioria dos casos essas estruturas elas estão totalmente em funcionamento full, assim, você não consegue chegar para um cara e falar para ele parar para fazer 300 caixas de relógio, entendeu? Sim. Então a gente conseguiu desenvolver com um parceiro ali em Serra Negra e a gente usinou do zero. Do zero. Né? E o acabamento é todo feito à mão, por isso que você tá tendo essa impressão. À mão? O acabamento é todo Caraca, feito à mão. sabia. E aí a gente fez um jogo aí de satinado com polido. Então, se você olhar, a lateral é satinado horizontal, tem um friso polido que corre por toda a caixa. E, cara, tem muito trabalho manual aí. Muito cara, mesmo. Já ferrou, né? Já gostei. Já vai sair com o cliente. Você sabe que isso é uma das coisas que a gente... Não que a gente tinha medo, mas, cara, você fica 2 anos desenvolvendo um produto, né? E aí, automaticamente, o produto vira o teu filho, né? Tipo, você ama aquilo. E aí, muitas vezes, quando você ama, você também não vê os defeitos, né? É aquela clássica que meu filho é o mais bonito do mundo. E quando a gente saiu para mostrar o relógio, a gente tinha muito... Putz, será que a galera vai gostar do relógio? Será que vai ser a mesma impressão que a gente? Entendeu? Então... Foi legal que o primeiro lugar que a gente foi mostrar o relógio de forma coletiva foi no Red Bar, que o Red Bar é uma das maiores comunidades de colecionadores do mundo, Sim. comunidade no Brasil. E quando a gente foi mostrar no Red Bar, que acho que no Brasil é o nível assim, mais maduro de colecionismo, de grupo, assim, né? Não de individualmente. Cara, foi unânime, assim, todo mundo ficou apaixonado pelo relógio. E a galera gostou assim muito, assim, logo de cara. Então a gente ficou bem feliz e aí naquele momento a gente entendeu, putz, acho que a gente fez um bom trabalho mesmo, cara. Bora pra cima. Outra pergunta também, maquinário. Cara, a gente usa um La Joux-Perret, que é um Suíço, né? Hoje, assim, são os grandes grupos, como o Grupo SWAT, por exemplo, que hoje é quem é dono da ETA, que seria a alternativa mais lógica para se fazer um relógio. É, né? O que todo mundo vai, né? É bom, só que você não consegue comprar,
entendeu? Você não consegue comprar direto Por quê? Por quê? Porque o grupo SWAT ele oferece ETA para quem está embaixo do guarda-chuva. E Entendeu? aí já é uma... Nossa, é uma fila, né? E é uma fila. Já entendi. Isso não quer dizer que você não consegue comprar, Mas é mais complexo. mas né? você não consegue comprar da fábrica. Você compra Distribuidor. ou de pessoas que estão no meio do caminho ali. E muitas vezes, o que pode acontecer? Você está comprando um ETA 2824 de um cara que está com esse mecanismo ali há 3, 4 anos guardado no estoque. Só para Então- explicar, pessoal, ETA é um mecanismo do relógio e ETA é talvez um dos mecanismos mais difundidos que estão em diversos relógios, né? Tá na tag, tá em um monte, né? porque assim, o que acontece? Essas máquinas elas são tão tradicionais e clássicas da relojoaria que elas tiveram uma patente durante alguns anos. E quando essa patente caiu, né, estamos falando aí de ETA 7001, que é o antigo PSOE, ETA 2824, a 64982, que era o antigo Nitas. Então, a ETA foi adquirindo essas companhias e transformando nos próprios mecanismos. Então, são mecanismos clássicos de relojoaria. Tá? Sim. Até se a galera quiser pesquisar, 7001, 2824 e 64987 e 82. E quando a patente caiu, pequenos fabricantes começaram a apresentar as suas abordagens desses mesmos mecanismos. A mesma construção, só que com uma outra marca. Entendeu? Sim. A La Juperré, ela não vai por esse caminho. A La Juperré, ela é uma empresa do grupo Citizen desde 2012. Hoje ela desenvolve muita coisa para Tag, para Breitling e para outras marcas, que essas marcas chamam inclusive de in-house. Elas desenvolvem com o auxílio da La Juperré, que é uma empresa focada nisso. E com muita luta a gente conseguiu comprar deles, porque é uma quantidade pequena, uma galera aqui do Brasil que nunca tinha feito um relógio, de repente bate na porta lá, eu quero comprar 300 peças. Eu complexo. literalmente tive que ir lá para apresentar o projeto, mostrar o que a gente estava fazendo, mostrar que a gente estava fazendo Grand Faux aqui no Brasil. E aí, pô, a gente tem um relacionamento Hoje bom, né? excelente com eles topam qualquer desafio que a gente apresenta. Inclusive, estamos trabalhando no ST3 e no ST4. O ST3 usa um outro La Juperré de uma gama mais alta, mas hoje a gente consegue sentar na mesa e falar, e aí, o que a gente consegue personalizar, o que a gente vai fazer de ajuste nessa máquina para ela ser uma máquina com a cara da Statera. Hoje a personalização do rotor dessa máquina, que é um G100 da La Juperré, ela já sai feita de dentro da fábrica, o que é muito legal. E eu tenho todo o respaldo técnico, que é o mais importante. Então hoje eu estou 100% amparado pela La Juperré, que é uma empresa que dispensa comentários. Então, maquinário top, caixa muito boa, mostrador muito legal, ponteiros interessantes. Só para finalizar, A pulseira do Gabriel Vesani, que é um artesão de Curitiba. de Curitiba. E faz tudo à mão, né? Tudo à mão. Tudo bem pensado, tudo bem elaborado. Ele começou a fazer essa pulseira enquanto o ST2 era um PDF, e ele já trabalhava nas linhas da pulseira, né? Porque as linhas da pulseira elas têm que seguir a caixa, a grossura da pulseira tem que ser compatível com os lugs. Então são algumas coisas que a gente precisa pensar para colocar uma pulseira num relógio. Quantos milímetros está essa pulseira? Ela tem o 39 é 22/18 e o 37 20/16. Então é 22. A maiorzinha Isso, e a fina. Pro 39. A gente fez isso porque os lugs são bem curtinhos, né? Então os os lugs lugs são curtinhos, curtinhos. eles são lateralizados e isso fica... Tá. Lug é isso aqui, tá, gente? Que junta aqui no relógio, tá? As hastes onde a pulseira entra. Tá? Podemos chamar de garras, né? As garras, tá? Isso. Exato. E aí o tamanho, se vocês perceberem, ele é maior perto do relógio em si e menor aqui para ficar, né, mais anatômico. Então, 22/18. Maior aqui e menor aqui, tá? Só para explicar aí o que é lug. Mas é isso. E tá realmente muito bonito, é uma pulseira muito bem feita. Vocês deram foi um combinado de coisas boas aqui, né? A gente costuma falar que o nosso relógio,
A nossa abordagem principal é o produto e não o negócio. Eu acho que nesse momento de marca a gente tem que se preocupar mais com o produto do que com o negócio. Isso faz com que eu não pense muito, de repente, numa otimização de custos. Eu estou preocupado em fazer o melhor relógio. É óbvio que em relojoaria, principalmente numa relojoaria artística, como o que a gente faz, a gente trabalha com uma boa margem, porque a gente beneficia o material. Então, se você for pensar, esse relógio que está no teu pulso é aço inox, que é barato, é esmalte, que é barato, os ponteiros são de aço, barato, couro, beleza, usa uma pequena tira de couro. O que agrega valor, e relojoaria é muito sobre isso, né? Nesse price point, onde a gente não está falando de ouro, de platina, né? É o trabalho que você aplica e como você beneficia aquele material. E a nossa preocupação principal hoje na Statera é essa: entregar um relógio o melhor que a gente consegue, porque a gente pensa a Statera, eu não quero, ganhei dinheiro com 5 anos, fiz uma saída e, cara, vou viver minha vida. Eu e o Tony, a gente pensa em construir um legado. E na relojoaria, para você construir um legado, a gente está falando de centenas de anos. Centenas de anos. Então, mas então você está falando que você pretende ser uma empresa como essas que estão aí hoje há 200 anos e que hoje são icônicas. Cara, se a gente não sonhar grande, não vale a pena nem sonhar, né? Então, quando eu penso a Statera para o futuro, eu penso, de repente, um lugar legal, uma sala com uma foto minha e do Tony lá na parede, falou, esses dois malucos ali que começaram essa brincadeira e agora a gente está aqui continuando essa história. Né? Muito legal. Perguntas de negócios agora para você. Parte de venda. Vocês hoje têm como principal canal de venda o quê? Grupos tete a tete? É uma venda muito customizada? Ou vocês vendem pela internet, funciona? Como é que funcionam os teus canais de venda para um produto que tem um tom de exclusividade, né? Porque não só pelo preço, mas também porque é tudo handmade, né? Realmente, para quem conhece. Hoje 10% das pessoas entram no site e compram, sem falar com 10%. ninguém. 10%. É pouco. A gente, inclusive, está tentando não, a gente está melhorando a experiência do site para fazer com que esse número aumente um pouco. Principalmente para os relógios de Core Collection, que são essas peças que estão aí. Já eu puxo um gancho do Bespoke, que é quando o cara pode, de fato, escolher a cor do mostrador dele, por exemplo. 40% das pessoas, de 40% a 50% das pessoas, compram após uma conversa comigo. Né? Eu atuo diretamente na parte comercial. E eu acho que a relojaria independente é muito sobre isso. As pessoas elas querem falar com o fundador, elas querem falar com quem pensou aquele relógio. Muitas vezes elas querem receber o relógio que ela comprou da mão do cara que fez aquele relógio. E a gente tenta manter isso vivo o máximo que a gente pode. E os outros 50, 40 que vão sobrar, aí normalmente em São Paulo e Rio, né, ou capitais, e aí normalmente eu represo algumas dessas pessoas e aí pego e vou para São Paulo, venho para o Rio e faço apresentações, combino um café com um, almoço com o outro e por aí vai. Eu acho importante fazer isso nesse momento da empresa, porque comprar relógio não é uma decisão tão fácil. O cara quer colocar o relógio no pulso. E hoje, no modelo de negócio que a gente adota, o cara não tem um lugar aqui no Rio, ou em São Paulo, ou em Fortaleza, no Recife, ou em Curitiba, que ele possa ir lá e ver o Statera. A gente faz 300 relógios por ano. É um negócio que, por si só, eu acho que está todo mundo buscando uma escassez, de alguma forma. Né? O nosso negócio, a escassez é natural, é a capacidade produtiva. Sim. Então, a escassez ela já existe. Então, cara, eu faço 300 relógios por ano, a gente faz 300 relógios por ano. A gente tem hoje uma fila de 8 meses para a entrega do relógio. E um ponto de venda, que é o Watchmakers United na Suíça, em Genebra, que é uma loja nichada específica para marcas independentes. Entendeu? Então, eu acho que o caminho é esse, tá? Como é que você entrou lá na Watch? Bateu na porta. Falei, oi, tudo bem? Eu vim aqui. Essa história é legal, tá? Porque eu e o Tony, a gente estava na Suíça e a gente marcou a reunião com ele para apresentar o relógio com o Vansan, que é quem toca a operação.
para apresentar o relógio. A gente marcou em fevereiro e a gente foi para a Suíça em abril. Beleza. Estamos lá. Obviamente que a gente chegou, o relógio não estava pronto. A gente achou que ia estar, chegou, não estava. Então a gente apresentou o relógio para ele, literalmente juntando as peças em cima da mesa. Ó, o relógio vai ser assim. E ele imediatamente entendeu, viu o potencial do relógio, porque mesmo que ele não estava montado, as peças que compunham aquele quebra-cabeça que estava em cima da mesa, você podia ver que seria um relógio legal. Então ele deu toda a abertura pra gente, na hora já assinamos um contrato e passamos a vender o relógio lá. Eles fazem um trabalho muito legal, eles estão muito bem localizados, na frente do Jardim Inglês, que é assim uma das melhores localizações de Genebra. E fazem um trabalho de receber a pessoa, de buscar no hotel, de levar para ver. Eles realmente são bons no que eles fazem. E eles trabalham focados em relojoaria independente. Eu acho, então que é o território perfeito para o nosso relógio estar hoje na Europa. Você quer se posicionar como uma marca exclusiva, de luxo? Cara, eu não gosto muito dessa terminologia. Porque eu acho que o luxo, ele transita assim por alguns espectros assim que eu acho que não combinam muito com a nossa abordagem. Então, se a gente for pensar, de repente, num Quiet Luxury, que é uma coisa mais minimalista, bons materiais, sem nada assim muito forçado, aí, ok. Mas eu acho que o termo mesmo a gente quer ser uma marca independente 100%. E para isso a gente, né, estamos nesse caminho, inclusive desenvolvendo um mecanismo próprio, que é quando a gente vai chegar na independência. Porque eu acho que o termo independência, ele está relacionado a você não depender de ninguém, como hoje, por exemplo, a gente depende da La Joux-Perret para ter o mecanismo do relógio. Então, qual que é o momento da Statera hoje? É o caminho para a independência. Entendeu? Vocês vão fazer... A gente, em abril, lança o ST4, que é um quarto relógio. A gente vai lançar primeiro o ST4 e depois o ST3. Ah, é? Por quê? É uma estratégia que a gente pensou. Então a gente cria uma lacuna e depois a gente preenche essa lacuna com o ST3, tá? Entendi. E com o mecanismo próprio que a gente está desenvolvendo junto com um independente suíço de respeito, que topou na hora o desafio de ajudar a gente a chegar nessa independência, né? E, cara, vem bastante coisa legal por aí. Legal. Em termos de estratégia de portfólio, que também é uma coisa importante para marcas como a sua, você pensa em manter o ST2? Vai ser uma sua linha frequente? Sim. O ST1 ele nasceu e morreu, mas ele tinha essa missão para cumprir. Certo. Era um relógio que eu não detinha o domínio sobre a produção dele. Foi um MVP. Certo. Então ele morreu. Só que se eu abrir hoje o meu inbox do Instagram, cara, tem centenas de pessoas que, cara, e o ST1, eu quero o ST1. E o ST1 foi um relógio numerado, de 1 a 100. E acabou. Quem comprou, comprou. Já no ST2, a gente tem feito algumas coisas legais. Por exemplo, lançar linhas especiais do ST2 dentro da estrutura do ST2. Entendi. O Forget Me Not, tem um mostrador turquesa martelado, é um bom exemplo disso. Foram 20 unidades, a gente abriu para venda, acabou. Mas o ST2 continua vivo, com Core Collection e com Bespoke, que é quando o cliente pode, de fato, trabalhar junto com a gente e, dentro de algumas premissas que a gente chama de inegociáveis, a gente consegue fazer com que o cliente escolha a cor da pulseira, o material que ele quer, o mostrador, a cor do mostrador, se ele vai querer translúcido, com textura, opaco. Então a gente chama o cliente para o processo criativo. Legal demais, cara. Vocês pensam daqui a 5 anos estar aonde? Qual é o patamar que você imagina para a Statera em 5 anos? Cara, é a independência. E a gente, com esse relógio, o ST4, a gente aumenta o ticket, aumenta a profundidade e diminui a produção. Então, vão ser 50 peças
de ST4 e 100 peças de ST3. Caramba. Então, hoje, a gente pretende manter todo esse apelo de trabalho manual, de métier d'art, de acabamento. Só que a gente pretende fazer isso num nível mais profundo. Só que a gente não quer sofrer tanto. Então, nós vamos entregar menos peças e aumentar o ticket. Acho que é um processo natural. Como é que tá a questão de tickets? O que você pensa em tier? Você pode abrir? Cara, o ST4 ele vai ser um relógio na casa dos $20 mil. $20 mil. Então, a gente fez um estudo bem completo sobre o posicionamento desse relógio, o price point que a gente ia definir para ele. Eu acho que está bem condizente, pensando nos relógios que vão estar ali junto, tá? Que a gente vai competir. E o ST3 é um relógio que vai estar no meio dos dois, na casa dos $10 mil, mais ou menos. $10 mil. E o ST2 é? Na faixa dos $4 a $5 mil. 4, 5 mil. Entendi. E aí você cria uma escadinha interessante para o teu consumidor aí. A ideia é que a gente consiga conectar com vários níveis do colecionismo, né? Uhum. Então o ST2 é um relógio que ele se conecta com todo mundo. Principalmente, quer dizer, não só no Brasil. Ele é um relógio que ele conecta. Por quê? Porque ele entrega uma técnica super reconhecida em relojaria, né? Ele é um relógio feito por uma marca brasileira, o que fez com que a gente fosse parar no New York Times, né? Uma página inteira do New York Times. E eu tenho consciência disso, sabe? Se fosse qualquer outra marca suíça, seria mais um relógio. Pô, mas nós somos brasileiros, não é uma coisa normal. Não é. Uma marca brasileira fazer uma relojaria, né, no nível de profundidade que a gente faz, e por isso acho que ficou uma história legal de se contar. Eles entraram em contato com a gente, mandaram um fotógrafo lá no ateliê e saímos numa página inteira. Mas o relógio, ele conecta. Por quê? Estamos falando aí de R$20 mil, mais ou menos. Então, o cara que gosta muito e que entende a profundidade do relógio, mas que, cara, não está sobrando grana na conta, de repente ele até, cara, faz uma loucurinha aqui, parcela, passa o cartão e tal e compra. O cara que tem um nível de colecionismo alto e que tem, sei lá, um poder aquisitivo maior, ele compra também porque ele sente uma coisa de orgulho, porque, cara, é a primeira vez que ele pode comprar um relógio brasileiro com esse nível de entrega, mas também pelo que o relógio entrega, né? Uhum. E aí, dentro da própria carteira, a gente começou a receber pedidos de clientes. E aí, quando que vocês vão para uma coisa um pouco mais, né? Porque o ST2 ele usa um mecanismo de entrada em relojaria nesse nível, tá? Uma relojaria mais séria, mas ele ainda é um mecanismo de entrada. E o cara começou a pedir, principalmente clientes de fora, né? A gente tem mandado muito relógio pro Oriente Médio, principalmente para os Emirados Árabes, e lá os caras, e aí? Quando que vem um mecanismo acabado, assim, assado? O pessoal quer complicação, né? Quer complicação, entendeu? E querem coisas cada vez mais específicas, entendeu? E a gente começou a planejar isso, cara. Então vamos mergulhar lá no fundo. Vai ter mais complicação. A partir do momento que a gente tiver o nosso mecanismo, aí pra gente desenvolver ele e trazer complicações, fica muito mais fácil. Acho que aí entra um pouco da pergunta que você me fez sobre os 5 anos. Então hoje eu estou olhando para os 3 anos, que é entregar o ST4 com um mecanismo próprio e trabalhar esses 3 relógios por 3 anos. E aí a gente entra com complicações. Legal. Que não sei exatamente o que a gente vai mexer, mas eu acho que vai ser assim, para nós vai ser muito emblemático, sabe? Boa. Ter um mecanismo e poder desenvolver ele, a brincadeira vai subir de nível, vamos dizer assim. Pessoal, complicação. O que é complicação no relógio? Complicação é o que você adiciona dentro do mecanismo dele. Então imagina que a gente tivesse uma data aqui. Isso é uma complicação. Se eu tivesse um cronógrafo que marca ali um time sheet, é uma complicação. Então tudo que você adiciona dentro do mecanismo para ele fazer a mais do que só marcar as horas é uma complicação. Um calendário anual, por exemplo, onde você não precisa manualmente colocar o 31 e o 30 dos meses. Ele já faz isso automático, por um período de 12 meses. Ou um calendário perpétuo, que faz isso, né, por mais tempo. Esse que eu tô hoje é o Mont Blanc, ele tem fases da Lua.
Então, é uma complicação. Ele também marca o dia. Então, é outra complicação. Isso são complicações. Só para dar um contexto para o pessoal. Voltando aqui. O que você acha que te gerou... O que você acha que foi o gatilho para você aparecer no New York Times, cara? Você tem noção disso? Você sabe da magnitude que é isso? O quanto empresas brasileiras já tentaram isso? E eu acho que tem até um temperinho a mais nessa história aí, que além da gente ter saído por uma página inteira do New York Times, foi no primeiro dia do caderno especial do New York Times para a cobertura da Watches and Wonders. Então, não sabia disso. Todo ano eles fazem um caderno especial para cobrir a Watches and Wonders. E aí no primeiro dia do caderno, uma página inteira da Statera. Cara, eu acho que foi no dia 26 de dezembro. Eles te ligaram? Foi o quê? Foi um e-mail. Foi um e-mail. No dia 26 de dezembro de 24, a gente foi capa da Warner Wald. Né? Como a Statera coloca o Brasil no mapa da relojaria artística. Uma coisa assim. E eu acho, essa é uma percepção minha, que quando uma mídia como o New York Times vai escrever alguma coisa nichada, naturalmente eles vão buscar informação em quem fala sobre esse assunto. E a Warner Wald é, sei lá, um dos top 5 blogs de relojaria do mundo. Estão em Nova York, né? E com certeza eles foram buscar a história que eles entenderam que fosse a história mais legal de contar. E, de repente, no começo de janeiro, eu olho minha caixa de e-mail, tinha um e-mail de uma jornalista chamada Melanie Abrams, que escreve para a Vogue britânica e para o New York Times, pedindo para fazer uma videochamada para uma matéria no New York Times. E aí foi um processo assim bem longo, né? Fizemos algumas entrevistas, algumas videochamadas, praticamente 60 dias ali respondendo coisas no WhatsApp. Ela fez uma checagem de tudo que a gente conversou, entrou em contato com todas as pessoas que a gente citou, tal. E aí mandaram um fotógrafo lá em Maringá para fazer fotos do ateliê da gente, enfim. Que isso? E aí a matéria saiu no dia 1º de abril. É um dia emblemático, né? Dia da mentira. Aniversário do meu filho, Iago, inclusive. E eu estava em Genebra. Então foi muito legal ver a recepção das pessoas, assim, do mercado, sabe? Boa. E, cara, a relojaria independente é uma loucura, porque todo mundo se ajuda, a galera tá sempre disponível para dar uma dica, para dar um apoio, para conectar com alguém. E quando eu cheguei no Beau Rivage, que é o hotel onde eu ficava as manhãs ali, fazendo network, enfim, conversando com as pessoas, todo mundo veio me parabenizar, a galera com o jornal na mão, foi bem legal, assim. Pô, muito 10, E agora, inclusive, a gente vai para Nova York, no dia 16, 16 de outubro, nós vamos fazer uma noite chamada Indies New York City, que é um evento do John Cruise. E é uma noite de relojaria com vários convidados do mercado, né? Pessoas colecionadores, influenciadores, mídia, 8 marcas. A gente vai estar entre elas. E estamos bem animados, cara, pro que vem legal, aí. Muito legal. É mais legal ainda ver que é muito autêntico e que você tá fazendo tudo com muito apreço, sabe? Porque quando a gente pensa em negócios, naturalmente, até pelo estilo do brasileiro, a gente é muito voraz, sabe? Não que você não seja, porque senão você não teria um negócio. Mas dá pra ver que você realmente está se preocupando alguma coisa, de criar alguma coisa que você olha e fala, cara, está como eu queria que estivesse. Exato. Essa é a sensação que eu tô tendo quando eu converso com você. Sim. O público é muito exigente em relojaria. Então, como a gente hoje tem um relógio que conecta desde o cara que está entrando até o colecionador maduro, cara, o colecionador maduro olha com lupa. Marcos. Tipo, ele estuda, ele entende.
Ele sabe sobre reserva de marcha, ele sabe sobre detalhes. Então, para a gente entregar um relógio com o nível de excelência que a gente quer entregar, a gente tem que se preocupar com todos os detalhes. Sim. Né? E não é que, então você não gosta de dinheiro. Não, a gente gosta também de ganhar dinheiro, de ver a empresa crescer. Mas eu acho que isso, nesse momento do negócio, é uma consequência de um relógio num nível de excelência, que é o que a gente tenta fazer. Muito legal, cara. Muito legal. Vou fazer um bate-bola rápido com você. Tá. Aspirações dentro do mundo da relojoaria. Quem é o primeiro nome que vem? Cara, isso vai mudando, né? Não é uma coisa assim que, se me perguntar mês que vem, pode ser que alguma outra coisa que apareceu me chamou a atenção, mas hoje Sylvain Pinot. Sylvain Pinot. Sylvain Pinot é algo que hoje toca o meu coração profundamente. Marca que te inspira? Eu gosto muito de Nomos. Nomos. Eu acho que o trabalho que eles fazem é muito legal. Mecanismo próprio, design, comunicação. Eu tenho um carinho especial por essa marca. Marca fora do mundo de relojoaria que te inspira? Difícil, hein? Agora você me pegou, hein? Deixa eu ver. Caraca, eu tô tão mergulhado nisso. Mas... sei lá. Pode ser marca de qualquer coisa. Computador, roupa, sapato, qualquer coisa. Caraca. Tecnologia, aplicativo. Vamos pra próxima enquanto eu penso. Tá bom. Se você pudesse trocar a sua produção de 500 peças, de 50 peças que você vai fazer, por uma produção de uma peça que você vai fazer uma vez ao ano, ou que vai ser uma coisa única, como é que seria essa peça? Cara, seria tudo feito à mão. Tudo feito à mão. Tudo. E quando a gente fala feito à mão em relojoaria, não é necessariamente pegar lá e ficar com a mão fazendo. O feito à mão de relojoaria envolve uma ferramenta. Perfeito. E não uma máquina. Tudo bem. A máquina, você aperta o botão, ela opera. A ferramenta tem uma mão por trás dela ali dando a pressão e tal. Perfeito. Então, anglagem manual, Côte de Genève com a ferramenta, seria isso. Tudo à mão. Tudo que à legal. mão. Que legal. Se você fosse um animal, qual você seria? Sacanagem, brincadeira. Só pra dar um chute. Pô, essa tava na ponta da língua. Mentira. Legal. Se você fosse pensar na Statera, numa expansão fora do Brasil, que você já tem, Isso. né? Qual seria o país ou local que você realmente queria uma proeminência ou que você pretende trabalhar com mais afinco nos próximos anos? Cara,